Inicialmente, eu vou explicar sobre a teoria de John Dalton, que foi a primeira teoria com base científica. Bom, os principais pontos. A teoria atômica de Dalton foi a primeira tentativa completa de descrever toda a matéria em termos de átomos e suas propriedades. Dalton baseou sua teoria na lei da conservação das massas e na lei das proporções constantes. A primeira parte de sua teoria afirma que toda a matéria é composta por átomos que são indivisíveis. Já a segunda diz que todos os átomos de um determinado elemento possuem massa e propriedades idênticas. A terceira diz que os compostos são combinações de dois ou mais tipos diferentes de átomos. E a quarta afirma que a teoria afirma que uma reação química é um rearranjo de átomos. Bom, partes dessa teoria tiveram que ser modificadas com base na descoberta de partículas subatômicas e isótopos, a teoria atômica de Dalton. Dalton elaborou a hipótese de que a lei da conservação da massa e a lei das proporções definidas poderiam ser explicadas usando a teoria de átomos. Ele propôs que toda a matéria é composta por pequenas partículas indivisíveis chamadas átomos, que ele imaginou como partículas sólidas, maciças, duras, impenetráveis e móveis. É importante observar que, como Dalton não tinha instrumentos necessários para ver ou fazer experiências com átomos individuais, ele não tinha ideia sobre se eles poderiam ter alguma estrutura interna. Podemos visualizar o átomo de Dalton como uma peça de um kit de montar modelos moleculares, em que diferentes elementos são esferas de tamanhos e cores diferentes. Embora esse seja um modelo útil para algumas aplicações, agora sabemos que os átomos estão longe de ser esferas. Dalton propôs que cada átomo de um elemento, como o ouro, por exemplo, são iguais e todos os outros átomos desse mesmo elemento. Ele também notou que os átomos de um determinado elemento são diferentes dos átomos de todos os outros elementos. Hoje ainda sabemos que isso é em parte uma verdade. Um átomo de sódio é diferente de um átomo de carbono. Os elementos podem compartilhar alguns pontos de ebulição e fusão de eletronegatividade similares, mas não existem dois elementos que tenham exatamente o mesmo conjunto de propriedades. Na terceira parte da teoria atômica de Dalton, ele propôs que os compostos são combinações de dois ou mais tipos de diferentes átomos. Um exemplo desses compostos é o sal de cozinha. O sal de cozinha é uma combinação de dois elementos diferentes com propriedades físicas e químicas únicas. O primeiro é o sódio, que é um metal altamente reativo, e o segundo é o cloro, que é um gás tóxico. Quando eles reagem, os átomos se combinam em uma razão de 1 vezes 1 para formar os cristais brancos, que é a Na e a Cl, que podemos colocar em nossa comida. Uma vez que os átomos são indivisíveis, eles podem sempre combinar em razões simples de números inteiros. Portanto, não faria sentido escrever uma fórmula. Na quarta parte e última parte da teoria atômica de Dalton, ele sugeriu que reações químicas não destroem ou criam átomos. Elas simplesmente se organizam. Usando de novo nosso exemplo do sal, quando o sódio se combina com o cloro para formar o sal, os átomos de sódio e de cloro ainda existem. Eles simplesmente se organizam para formar um novo composto. Agora podemos responder à pergunta: o que aprendemos desde que Dalton propôs sua teoria? A resposta é curta, muito. Por exemplo, nós sabemos que os átomos não são indivisíveis, como foi dito na primeira parte, pois eles são constituídos por prótons, nêutrons e elétrons. A visão moderna de um átomo é muito diferente da de Dalton, que viu uma partícula sólida e maciça. Na verdade, experimentos feitos por Ernest Rutherford e Hans Geiger e Ernest mostraram que os átomos são constituídos em maior parte por espaços vazios. A parte 2 da teoria de Dalton tem que ser modificada depois que experimentamos de eletrometria de massa, que demonstrava que átomos do mesmo elemento podem ter massas diferentes, pois o número de nêutrons pode variar em diferentes isótopos do mesmo elemento.
Apesar dessas restrições, a teoria atômica de Dalton ainda é em grande parte verdadeira e forma a base da química moderna. Os cientistas até mesmo desenvolveram a tecnologia para vermos o mundo em um nível atômico. Para que possamos entender melhor a teoria de Dalton, eu resolvi fazer uma representação com limões. Dalton acreditava que os átomos eram pequenas esferas maciças, indivisíveis e muito sólidas. Para representar isso, eu vou usar limões, porque tem um formato redondo e firme, parecido com o que Dalton imaginava. Bom, segundo Dalton, todos os átomos de um mesmo elemento químico são exatamente iguais entre si. Por isso, esses dois limões iguais representam um único elemento. Ele tem a mesma forma, o mesmo tamanho e a massa no sentido da representação. Dalton também afirmou que os átomos de elementos diferentes não são iguais. Eles têm massas diferentes e formatos distintos. Então, esse limão diferente representa um elemento diferente do anterior, como podem ver aqui. Para Dalton, os compostos químicos são formados quando átomos de elementos diferentes se unem em proporções fixas. Por exemplo, se eu juntar o limão H com o limão O, isso representa um composto formado exatamente nessas proporções. Dalton dizia que em uma reação química os átomos não desaparecem nem surgem do nada. Eles apenas se reorganizam, por isso eu posso separar esses limões e formar novas combinações, mostrando que apenas a maneira de agrupá-los mudou. Com a representação usando limões, fica mais fácil entender o que Dalton propôs. Os átomos são esferas maciças, cada elemento tem átomos iguais, elementos diferentes têm átomos diferentes, e os compostos são feitos pela união de átomos em proporções fixas. Ele foi o primeiro modelo científico moderno para explicar a estrutura da matéria. Joseph John Thomson foi um importante físico britânico nascido em 1856, conhecido principalmente por ter descoberto o elétron em 1897. Essa descoberta revolucionou o entendimento da estrutura atômica, já que, até então, o átomo era considerado uma partícula indivisível. Por meio de experimentos com tubos de raios catódicos, Thomson observou que existiam partículas menores do que o átomo, com carga elétrica negativa. A partir disso, ele propôs o chamado modelo do pudim de passas, no qual o átomo seria uma esfera de carga positiva com elétrons negativos espalhados em seu interior, como passas em um pudim. A sua contribuição foi fundamental para o avanço da física e da química, pois abriu caminho para o desenvolvimento de modelos atômicos mais precisos e para a compreensão moderna da matéria. Em reconhecimento ao seu trabalho, Thomson recebeu o Prêmio de Nobel da Física em 1906. O modelo atômico de Thomson foi proposto no ano de 1898, após ter diversas evidências experimentais sobre a existência do elétron. O Thomson derrubou a teoria da indivisibilidade do átomo proposto por John Dalton. Thomson, a partir do seu modelo, confirmou e provou a existência de elétrons, partículas com carga elétrica negativa, no átomo, ou seja, o átomo possui partículas subatômicas. Thomson propôs seu modelo atômico tendo como base descobertas relacionadas com a radioatividade e experimentos realizados com um tubo de raios catódicos, construído pelos cientistas Gleisler e Crookes. Quando um gás rarefeito em baixa pressão é submetido a uma alta tensão elétrica, produz um feixe de luz, composto por cargas elétricas, que parte do cátodo, polo negativo, em direção ao anodo, polo positivo. Com esse experimento, Thomson chegou à conclusão de que quando os átomos do material gasoso no interior do tubo eram submetidos a uma alta tensão, seus elétrons eram arrancados e direcionados até a placa positiva. Com os experimentos realizados com um tubo de raios catódicos, Thomson propôs sua interpretação de como seria o átomo e sua constituição. Assim, de acordo com ele, o átomo é uma esfera, mas não maciça como propunha o modelo atômico de John Dalton. O átomo é neutro, já que toda matéria é neutra, e como o átomo apresenta elétrons que possuem cargas negativas, logo deve apresentar partículas positivas para que a carga final seja nula. Os elétrons não estão fixos ou presos no átomo, podendo ser transferidos para o outro átomo em determinadas condições. O átomo pode ser considerado um fluido contínuo de cargas positivas, onde estariam distribuídos os elétrons que possuem carga negativa. Ele também associou o seu modelo a um pudim de passas, as quais representam os elétrons
Como os elétrons que estão espalhados apresentam a mesma carga, existe entre eles uma repulsão mútua, o que faz com que estejam uniformemente distribuídos na esfera. O modelo de Thomson tratou de novos conhecimentos sobre o átomo que até então não havia sido propostos por falta de embasamento científico, como natureza elétrica da matéria, divisibilidade do átomo, presença de partículas pequenas e com carga no átomo. Alguns problemas apontados para o átomo de Thomson. Thomson propôs que o átomo apresentava uma estabilidade em relação à distribuição uniforme dos elétrons, o que poderia ser modificado por influência de energia. Porém, a física clássica, com base no eletromagnetismo, não permite a existência de um sistema estável pautado apenas na repulsão entre as partículas da mesma carga. Para Thomson, os elétrons estão distribuídos uniformemente no átomo, mas eles têm a capacidade de se deslocar de forma acelerada e, por isso, devem emitir radiação eletromagnética em certas frequências específicas. Todavia, isso não era observado. O modelo Thomson era muitas vezes ineficaz para explicar propriedades atômicas, como sua composição e organização. Olá, alunos do terceiro ano B de administração. Vamos saber mais sobre o meu modelo atômico. O modelo proposto por Ernest Rutherford em 1911 revolucionou a compreensão da estrutura atômica porque rompeu completamente com a ideia do pudim de passas de Thomson. Ele foi baseado em resultados experimentais sólidos e inesperados. O experimento da lâmina de ouro. O experimento da folha de ouro não apenas contradisse o modelo de Thomson, ele redefiniu completamente a maneira como passamos a ver a estrutura da matéria. Rutherford orientou os físicos Geiger e Marsden a bombardear uma lâmina extremamente fina de ouro com partículas alfas. Alguns resultados observados. 99% das partículas atravessaram a lâmina quase sem desvio. Uma pequena fração sofreu pequenos desvios angulares. Uma quantidade surpreendente pequena sofreu desvios enormes, superiores a 90 graus. Esse resultado era incompatível com o modelo de Thomson, que previa apenas desvios mínimos, já que a carga positiva estaria difusa pelo átomo. Para explicar esses desvios dramáticos, Rutherford propôs que a maior parte do átomo é espaço vazio. A passagem quase livre das partículas alfa mostra que os elétrons não oferecem barreira significativa. Toda a carga positiva e a maior parte da massa do átomo estão concentradas em um núcleo extremamente pequeno. Apenas uma concentração muito densa de carga positiva poderia repelir uma partícula alfa com força suficiente para fazê-la retornar. Ele calculou que o núcleo é cerca de 10 elevado a 4 a 10 elevado a 5 vezes maior que o tamanho total do átomo. Os elétrons orbitam este núcleo. Rutherford imaginou os elétrons movendo-se ao redor do núcleo, equilibrando a atração eletrostática com o movimento orbital. O modelo de Rutherford era inovador, mas tinha problemas teóricos. Segundo a física clássica, uma carga acelerada, como um elétron orbitando, deve emitir radiação eletromagnética, perdendo energia. Com isso, o elétron deveria espiralar para dentro, colapsar no núcleo em um tempo muito curto, destruindo o átomo, o que não condiz com a realidade. Ou seja, o modelo era instável. A importância do modelo. Mesmo com limitações, o modelo de Rutherford foi fundamental, porque introduziu o conceito de núcleo atômico, algo totalmente novo. Mostrou que o átomo não é maciço, mas principalmente espaço vazio. Foi a base para o modelo de Bohr, a quantização para resolver os problemas de estabilidade.
abriu caminhos para o desenvolvimento posterior da mecânica quântica. Bom, em resumo, o átomo tem um núcleo minúsculo, muito pequeno mesmo, onde fica quase toda a massa e toda a carga positiva. Os elétrons ficam bem longe do núcleo, ocupando uma região muito maior. Por isso, o átomo é quase todo vazio. Os elétrons ficam girando ao redor do núcleo por causa da atração entre cargas positivas e negativas. Rutherford percebeu isso estudando como as partículas alfa desviavam ao bater nos átomos. Os grandes desvios só podiam acontecer se a carga positiva estivesse toda concentrada no centro. Mas esse modelo tinha um problema. Pela física da época, um elétron girando deveria perder energia e cair no núcleo, o que destruiria o átomo. Como isso não acontece, o modelo de Rutherford não podia ser o final, só um passo no caminho. É sério. Dados todos esses resultados, fica claro que o modelo atômico não poderia mais ser concebido como algo uniforme. O modelo atômico de Bohr, proposto por Niels Bohr em 1913, é uma evolução do modelo de Rutherford, incorporando conceitos da mecânica quântica para explicar a estabilidade do átomo e os espectros de emissão de luz. Ficou conhecido como o modelo do sistema planetário, mas com regras específicas para o movimento dos elétrons. Primeiramente, a gente precisa lembrar que antes do modelo de Bohr ser aceito, o mais aceitável era o modelo de Rutherford. Neste modelo, o átomo tinha um núcleo muito pequeno e pesado, e os elétrons ficavam girando em torno, como os planetas giram ao redor do Sol. Só que tinha um grande problema. Pela física clássica, um elétron acelerado, que é o caso de um elétron em órbita, deveria perder energia com o tempo, e se ele perde energia, ele espirala em direção ao núcleo e colapsa com o átomo. Mas isso não acontece na realidade. Ou seja, então o modelo de Rutherford era sim bom, mas apenas no papel, porque fora dele ele não explicava a estabilidade do átomo. O Bohr percebeu isso e também percebeu que os cientistas já conheciam o espectro de hidrogênio, que são linhas contínuas específicas emitidas por esse átomo quando ele é aquecido ou estimulado. Ninguém conseguia explicar por que exatamente aquelas cores e não um arco-íris contínuo. Foi aí que Bohr teve uma sacada genial. Ele usou a ideia da recém-física nascida quântica para criar o seu modelo. A primeira grande ideia dele foi a seguinte: os elétrons só podem ocupar certo nível de energias, como se fossem degraus fixos. Ou seja, não existe meio termo, só existem níveis permitidos. Ele chamou esses níveis de órbitas estacionárias, porque enquanto o elétron está em uma dessas órbitas, ele não perde energia. Isso resolve diretamente o problema da estabilidade do átomo. Esses níveis são numerados por n. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3. Hoje em dia, a gente aprende isso com as camadas K, camadas L e camadas M, mas a ideia é a mesma. Depois, Bohr trouxe um segundo ponto importantíssimo. O elétron só absorve ou emite energia quando muda de nível. Se ele absorve energia, ele dá um salto para uma órbita mais distante do núcleo. Se ele perde energia, ele cai para uma órbita mais próxima e emite um fóton, que é uma partícula de luz. Outro ponto interessante é que Bohr também propôs que o momento angular do elétron, que é uma grandeza ligada ao movimento dele, também é quantizado, ou seja, só pode assumir determinados valores. Antes disso, ninguém tinha imaginado algo nesse sentido. Então, resumidamente, o elétron não orbita o núcleo de qualquer jeito, ele só pode estar em níveis de energias específicos. O átomo é estável porque, enquanto o elétron está em um desses níveis, ele não perde energia.
A luz emitida ou absorvida por um átomo é resultado de mudanças de nível de elétron, e isso explica perfeitamente o espectro do hidrogênio. Apesar de todo esse sucesso, o modelo de Bohr também tem limitações. Ele funciona muito bem para átomos com apenas um elétron, como o hidrogênio, ou íons como He+, e Li elevado a 2+. Mas quando você tenta aplicar esse modelo a átomos com vários elétrons, ele já não funciona tão bem, porque aí entram outros efeitos quânticos que Bohr não conseguiu explicar com tanta precisão. Mais tarde, veio a mecânica quântica moderna, como Heisenberg, Pauli e outros, que substituiu a ideia de órbitas por orbitais, que são regiões de probabilidade onde o elétron pode estar. Mas mesmo assim, o modelo de Bohr continua sendo fundamental, porque foi ele que introduziu a ideia de que a energia no átomo é quantizada e que os elétrons não se movem de forma contínua, e sim em saltos. O modelo atômico de Schrödinger, também conhecido como nuvem eletrônica, é a base do modelo mecânico quântico atual do átomo. Ele foi desenvolvido por Erwin Schrödinger em 1926 e superou o modelo de órbitas definidas criados por Bohr. O modelo é regido por princípios da mecânica quântica. O primeiro é a natureza ondulatória do elétron. Inspirado por Broglie, Schrödinger tratou o elétron não apenas como uma partícula, mas como uma onda estacionária. O segundo é o princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que não é possível saber a posição e a energia de um elétron simultaneamente, o que elimina a ideia de órbitas fixas. O terceiro elemento é a equação de Schrödinger. Ele desenvolveu uma equação fundamental que, quando resolvida para um átomo, fornece a função de onda do elétron. Essa função é dada pela letra grega psi. Essa é uma equação que contém os termos de onda e de partícula. A letra H com o acento circunflexo é um operador matemático que engloba as energias cinéticas e potencial do sistema. A letra E, ela representa a energia do sistema. E a letra grega psi representa uma autofunção, que seria a resposta para a equação de Schrödinger. O último são as orbitais, que é a interpretação física da função de onda. Ela representa a densidade da probabilidade de encontrar um elétron em determinada região de espaço ao redor do núcleo. Essa região é chamada de orbital atômico. Agora eu vou explicar o conceito de nuvem eletrônica. A nuvem eletrônica seria uma representação visual da densidade de probabilidade. Diferente do modelo de Bohr, o modelo de Schrödinger ele não se baseia em órbitas. Os elétrons não se movem de maneira circular exata, eles se movem de maneira rápida e probabilística. A nuvem eletrônica seria a região de maior densidade de probabilidade de encontrar o elétron. Essa probabilidade seria de mais ou menos 90 a 95%. A intensidade ou densidade da nuvem é o ponto onde tem maior probabilidade de encontrar o elétron. Então, quanto mais denso o ponto, maior é a probabilidade do elétron estar lá. Agora eu vou falar um pouco dos números quânticos. A solução da equação de Schrödinger leva à introdução de 3 números quânticos, que definem a probabilidade e a forma das orbitais. O primeiro, ele é chamado de principal. Ele define o nível de energia e o tamanho que o orbital vai ter. Para o número quântico principal, a gente pode fazer uma analogia com o modelo atômico de Bohr. Porém, diferente do modelo atômico de Bohr, que é dividido em camadas ou em órbitas, ele é dividido em regiões do espaço em que o elétron se encontra. Essa região pode assumir valores inteiros de +1 até o infinito. A região 1 representa uma região mais próxima do núcleo, a 2 um pouco mais afastada e assim por diante. Quanto maior o número, maior vai ser sua energia e maior a região do espaço em que ele se encontra. O segundo, ele é chamado de azimutal, que vai definir o formato do orbital. Esse azimutal ele é dividido em 4 subníveis, o S, P, D e F. O azimutal ele também se relaciona com a energia do orbital, porém, dessa vez ele vai especificar a forma da região do espaço onde o elétron está sendo encontrado.
Esse número quântico ele pode assumir valores entre 0 e -1 e também pode ser denominado pelas letras. E quanto maior o número quântico secundário, maior vai ser a energia do orbital. O terceiro, ele é chamado de magnético, que ele vai definir a orientação do orbital no espaço. Diferente dos outros números quânticos, o número quântico magnético ele não especifica a energia. Os orbitais eles podem ser diferenciados com a aplicação de um campo magnético sobre eles, que é o que vai determinar a orientação espacial do orbital. Por exemplo, se eu pegar um orbital de subnível S, que é o que tem o formato de uma esfera, e aplicar um campo magnético sobre ele, ele vai me dar apenas uma resposta, mostrando que esse orbital ele é único. Já se eu pegar um subnível P, que é aquele que tem formato de um halter, ele vai me dar 3 respostas, mostrando que na verdade esse subnível representa 3 orbitais P. O modelo de Schrödinger e o conceito de nuvem eletrônica trouxeram uma precisão sem precedentes para a descrição da estrutura atômica, especialmente para átomos com múltiplos elétrons.